Deus, aleluia. Então nós estamos aqui nessa noite buscando a resposta no altar do Senhor, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, glorioso, aleluia, Jesus. E às vezes tem pessoas que eles estão indo, né, longe para ver um preletor da palavra, e às vezes tem Deus junto com a gente, assim, né? Deus usa criança. Onde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei, que o Senhor fala na palavra, né? Glória a Deus, aleluia. Então nós temos a convicção de fé que o Senhor, Ele sempre age, né? Tem a bênção, o sobrenatural. Glória a Deus, aleluia. Então vamos aqui confiar, né? Glória a Deus, estamos a orar, a buscar a presença do Senhor. Vamos louvar Deus também, amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. A gente lendo aqui na palavra, no capítulo de Mateus, onde que, capítulo 17, a palavra do Senhor, a campanha hoje é altar da resposta, amém? E é de cura e libertação. E aqui no capítulo 17 do livro de Mateus, no versículo 11 diz assim: E Jesus respondendo, disse-lhe: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe de tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos o que eles lhe falavam. Porque o Senhor Jesus respondeu essa palavra aqui, né? Porque ele estava naquele tempo que ele esteve aqui na terra. Ele veio semelhante ao homem, né? Carne, e ele teve com as pessoas, habitou com as pessoas, né? Glória a Deus, aleluia. Então fala da onde que ele descendo com os discípulos ali no monte, Jesus ele ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Que visão que é essa? Qual era a visão? A visão foi da transfiguração dele, né? Que ele teve a transfiguração. E quando ele teve a transfiguração, glória a Deus,
Ele transfigurou diante deles. Às vezes, meu querido, nós também queremos ver o anjo descer, né? Porque a Bíblia diz lá no passado que os crentes do ano passado, homens e mulheres viram, né? Tiveram visões de anjos, né? E tudo mais. Mas eu quero dizer assim, que nós precisamos ficar um pouquinho mais fácil para Jesus, né? Deixar nosso coração mais, vamos dizer assim, amolecido, né? Para o Senhor Espírito Santo. Glória a Deus. Para o Senhor manifestar a bênção sobre a nossa vida que nós precisamos. Então, lá ele estava junto com os discípulos dele e ele transfigurou diante deles. Né? Uma vez eu vi uma pessoa, ela falou assim para mim, eu falei, Deus, que tinha que ele orava e fazia pessoas que estavam com falta de dentes, né? Nascer dentes de ouro na boca. Isso é uma coisa, né? Que ele e a pessoa disse que foi para ver se isso acontecia mesmo. E é natural as pessoas fazerem, né? Por que é natural? Porque o próprio Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, lá no livro de Malaquias, ele diz, fazei prova de mim, né? Se nós estamos sendo atentos à nossa fé, é natural nós também queremos fazer prova, né? Ver Deus, aleluia, e Ele fala, Ele usa, Ele faz. Eu também fiz, né? Há muitos anos atrás, eu fui em um lugar, numa igreja. Eu era bem jovem ainda. E lá nessa igreja, estava o pastor lá, ele estava orando. E durante o culto, ele ia fazer a oração da prosperidade, né? E quem cresce ia pedir para Deus, e as mãos das pessoas iam começar a brilhar como muito bom. Bastante, como fosse orientando as mãos das pessoas. Eu fui lá. Eu penso assim comigo, aconteceu. Não tanto quanto que foi dito, mas aconteceu. Ele orou para que Deus descesse uma unção de prosperidade sobre as mãos das pessoas, e aqueles que crescem ia ter nas mãos, amém? A bênção, a unção. Glória a Deus, aleluia. Deus, aleluia, Deus, bom, todos aqui são iguais.
E não tem mais gente melhor do que eu aqui. Se tem gente aqui que vai receber, eu tenho que receber também. Eu estou crendo que o Senhor é bondoso para fazer. Não foi tanto que eles falaram, né? Mas nas minhas mãos eu recebi a unção. Amém? Era como se tivesse como se tivesse derramado. Apesar que eu estava suando também bastante minhas mãos, assim, começou a suar, ficou bem oleosa minha mão, né? Era como se eu tivesse pego aqueles glitter dourado, né? E tivesse espalhado na minha mão. Amém? Eu quero dizer uma coisa, assim. A gente, até eu sempre gostei de fazer campanha de prosperidade. E nessa época ainda eu nem estava, eu nem tinha descido a draga ainda. Eu estava, para falar bem a verdade, eu estava até meio fora, né? Porque eu era bem menina. Então a gente não faz essas coisas, né? E aconteceu comigo, amém? Então, a palavra de Deus fala que Deus, Ele responde conforme a nossa fé. Ele faz conforme a nossa fé. E eu acreditei tanto que Deus me deu a unção da prosperidade, que eu gosto de fazer campanha de prosperidade. Gosto de fazer trabalho assim com prosperidade. Por quê? Porque você não prospera tanto assim, tal, que nem os tal e tal, né? Por quê? Porque a gente, eu estive olhando das vezes que a gente fez. A gente recebeu bênção, prosperidade, né? Cura, sinais de Deus, prodígios do Senhor, né? Glória a Deus. E quando a irmã falou, né, sobre depressão, eu era bem nova ainda, que eu ainda sou menina, né? Eu costumo falar. Eu sofri em questão, né? Uma depressão bastante terrível, né? A minha mãe foi um médico aqui, que na época chamava-se Dr. Paulo, né? Para me dar medicamento. Eu não tomei esse medicamento. Eu fui para a igreja. A minha mãe foi lá na gaveta do meu armário e encheu, que o médico colocou que era passou que era para eu tomar tudo aquilo, mas era uma quantidade enorme, né? Ela colocou lá, eu falei assim, eu não vou tomar nenhum. Não vou tomar. Eu vou para a igreja. Deus vai me curar. E eu vou ser batizado do Espírito Santo. Não vou ficar desse jeito não, né? E eu não tomei. Mas eu não sei.
para a igreja, gente. Eu fui para a presença de Deus, teve vezes que eu ficava angustiada, dizendo, não vou mais. Eu pedia para uma irmã da igreja. Eu ia lá na casa dela e dizia, por favor, irmã, você vai passar bem pertinho, bem em frente de onde eu estou. Não passe e vá lá para a igreja sozinha. Enquanto eu não for com você, não desista de mim. Vá lá e me ajude. E ela foi, ela ia, bem? Chegamos no dia de culto. Oh, Deus do céu. Eu estava com os meus planos, já diminuí. No culto, na igreja, depois quando foi indo, mas não demorava, aquela irmã chegava lá na porta e ela, onde que eu estava trabalhando, né? Eu já ia parar também. Ela parava lá com a Bíblia na mão e dizia, e agora? Agora eu tenho que ir, porque eu estou livre. Você falou no nome de Jesus, que era para mim não deixar você ficar aqui. E olha aqui, ó. Bem? Por isso que eu estou dizendo para você. Venha com nós aqui. Eu tinha que sentar ali, mas ninguém viu. Vem aqui com a gente, vem. Continue vindo, não pare, persista, insista. Vem. Porque o Senhor tem a bênção para a tua vida. Glória a Deus. Deus tem a resposta. Deus tem a cura. Deus tem a libertação. Deus, aleluia, Ele tem o que nós muito precisamos. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Não só para você, mas tem para a tua família, tem mais pessoas. Amém? E Deus, Ele vai agir de forma gloriosa. Então, nós prosseguimos. Aí eu decidi que tinha que ser batizado do Espírito Santo. Ouvi lá que eles iam fazer 30 dias de oração no monte. Lá fui eu. Amém? Chama. Uma vez, teve uma pessoa que pegou e falou assim para mim. Porque daí eu andava atrás dessa pessoa aqui para a igreja, entendeu? Eu andava atrás do pastor, da irmã, do círculo de oração, né? Eu andava atrás da líder do conjunto que cantava na igreja, eu andava atrás de quem orava, de quem fazia a obra, hein? Aí tinha uma lá que liderava era regente do grupo. Então foi um dia ela pegou e olhou para mim e falou assim, escuta, o que esse maluco está indo para casa? Eu falei assim, eu não estou precisando de um marido. Eu estou precisando de Jesus. É isso, é que eu vejo Jesus em vocês. Deus na vida de vocês. Vocês vão lá ensaiar, cantar louvor, eu quero ir também.
Foi aqui nesse lugar que eu conheci ele. Quando teve uma igreja aqui. Meu Deus, coitado do Dom, né? Ele nem tinha aberto a igreja. Eu já estava lá no sentadinha do Monte Circular, esperando ele passar para abrir a igreja para mudar. E eu andava. Aí a mãe dele, a irmã dele, eles vinham fazer uma pergunta para mim. Escuta, se você está sozinha, perguntar para você, eles queriam saber o que eu dando. Aí não, eu quero que Deus me use para curar. Eu venho aqui porque aqui tem bastante oração. A palavra de Deus é que fala. Aleluia. Eu volto para lá para São Domingos, cheinha da presença de Deus. Eles nem estavam ainda para abrir a igreja, eu já estava lá na frente da igreja, entendeu? Lá pro outro lado da cidade, gente, eu ia lá para lá no supermercado. Nossa, parece que anda na frente lá. Eu não queria nem saber. Tem culto, vai ter culto, tem culto. Eu ia buscar a presença de Deus. Eu não sei você deixar para casa, deixar todas as coisas, e só procurar lá dentro da igreja, por causa que o seu marido diz assim, pega a mala e vai morar lá. Mas eu buscava, porque muito quando eu ficava só, o adversário tinha sede de me laçar os laços, da obra maligna, das coisas ruins. Então eu não queria deixar espaço. Eu ia para o meu trabalho, mas lá no meu trabalho, nas minhas horas vagas, eu estava trabalhando, fazendo cartãozinho e escrevendo versículos bíblicos. Porque eu não queria que o inimigo tivesse espaço na minha vida. Então, o que eu quero dizer hoje nessa noite, nós temos que estar. Você quer ver uma oração bem respondida de uma mulher lavando a louça, arrumando a casa, falando com Deus, cantando para Jesus? Nossa, Deus fala, Deus responde, Deus age. Amém? Então, tudo que eu ia fazer, os meus espaços que eu ia ficar sem, que era para mim parar para fazer alguma coisa para Deus. E eu sei que o pastor lá do bairro Sem Casa não demorou muito tempo, gente.
fazer a obra do Senhor, aleluia. Hoje, ele tem a igreja dele lá construída, que é a igreja de Cristo, né? Tem mais uma outra em outra cidade, deve ter mais lugares ainda também. Deus tanto abençoou, Deus me curou da depressão, me tirou eu já dei testemunho da cura que eu recebi também, quando eu era criança ainda, na verdade. Também. Enfermidade que eu sofri, que meu pai e minha mãe tiveram que cuidar de mim, levar eu para médico, minha tia da cidade de Ponta Grossa, cuidar de mim. Que curou meu físico, a minha perna, que eu não podia andar muitas das vezes. Quando criança, o médico queria amputar. Eu sempre dou esse testemunho aqui. E aqui, nessa palavra, Jesus está falando de um vir de alguém. Ele falou: Elias virá primeiro, restaurará todas as coisas, né? Nós começamos a oração falando do altar da resposta, que Elias orou lá, né? E Deus mandou poderes, fogo do alto dos céus para a resposta da oração de Elias, né? No Monte Carmelo. Amém? Glória a Deus. Então aqui está falando dele também, né? Glória a Deus. No versículo, ele está falando no versículo 11, né? Ele está falando de um restaurar todas as coisas, né? Aí tem um porquê, né? Ali sobre Elias. Elias teve uma permanência muito curta e foi embora de repente, né? Porque assim nós fomos ensinados, né? Quando que ele veio, mas o que tem a ver o Elias? Tem a ver com que quando Jesus transfigurou, e a gente estava falando de ver anjo, né? Não precisamos ver anjo, precisamos deixar Deus trabalhando nisso. Nós não precisamos ter visões, né, de um anjo voando. Glória a Deus. Nós precisamos deixar o Espírito Santo modelar, trabalhar, agir, movimentar o nosso coração, a nossa alma, a nossa fé. Amém? A nossa oração. Glória a Deus. Por quê? Porque no livro de Hebreus fala que o Senhor faz dos seus ministros, tanto nos céus como na terra, e dos anjos como labaredas de fogo. Amém? Tanto nos céus como na terra. Glória a Deus. Quando que aqui no versículo 7 do livro de Mateus 17, ele disse assim que ele se aproximou. Jesus se aproximou, tocou e disse: levantai-vos e não tenhas medo. Erguendo eles os olhos, ninguém viu senão a Jesus. Por quê, queridos? Quando Jesus foi fazer a transfiguração dele, os discípulos que estavam lá
Eles viram 3. Fala assim que eles viram ali como vestes, tomaram brancas como a luz, e eis que lhes apareceu ali, eis que lhes apareceram Moisés, Elias falando com ele. Está aqui. Porque 6 dias depois que tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, os conduziu em particular ao alto monte. Hoje, o Senhor Jesus te conduziu para aqui. Nós estamos tendo o Senhor Jesus está no particular com nós aqui, né? Os outros não vieram, os outros que não vieram, não vieram para ele no particular. Eu creio que você está entendendo. Bem? Então, glória a Deus, aleluia. Eles viram ali, né, na transfiguração de Jesus, 3. E até eles perguntaram assim, o que a gente faça? Eles falaram assim, se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado em quem me comprazo, escutai. Então esse filho amado, que essa voz fala, que ele tem prazer é Jesus Cristo. Escute Jesus Cristo, escute o que Jesus fala na tua mente, no teu coração e faça. Amém? Ou se você ouviu Jesus Cristo dizer, vai lá. Vai lá que eu tenho algo para falar. E se eu entendi aquilo, ele está falando. Amém? Então, escutai-o. Escute Jesus. Porque você ora a Deus, você fala com Deus, e daí você fica ali perdido, às vezes no meio de tanta coisa, ou escondido no meio de tantas coisas, de tantos problemas, dificuldades, sonhos, como eu disse no começo aqui. Às vezes você fica com medo, e ele está dizendo assim, não tenha medo. A voz do céu, que é o nosso Pai Celestial, aleluia, ele estava falando de Jesus. Este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Escutai, escute Jesus. Glória a Deus. A mãe de Jesus, capítulo de João 2, lá nas bodas, que ele transformou a água em vinho. Olha só, que Deus faz, que Deus transforma, que Deus muda a história. Amém? Quando que acabou o vinho naquela boda, naquele casamento, a Maria, mãe de Jesus, quando ele estava aqui na terra, com eles, naquela festa que ele foi convidado, ela foi lá e falou para ele, acabou o vinho. Ele pegou e falou assim, que tenho eu contigo, mulher, ele vai chegar a minha hora. Ele não falou como filho, ele falou como Deus, como Senhor Deus. Ela entendeu imediatamente quem era que estava falando. Tenho eu contigo, vai chegar a minha hora. Ela entendeu quem era. Que era Deus que estava ali falando, o Pai, o Filho. Aleluia.
Aí, ela entendeu que Jesus Cristo ali não era o filho carne dela que ela teve. Era o Senhor de toda glória, de toda autoridade, de todo poder. Ele falou. Então Maria pegou e falou para os discípulos assim: vai lá fazer tudo o que ele vos mandar. Faça. O que ele mandar vocês fazer, faça. Aí Jesus pegou e falou para eles: vai lá, enche 6 talhas de água e traz aqui. Enche aquelas 6 talhas de água. E ele transformou em vinho. Para você ver ali, o jeito que ele falou para Maria, ele não ia querer fazer nada, né? Que eu tenho. Às vezes Deus fala de uma forma com nós, né? E o que eu tenho contigo? Mulher, ainda não é chegada a minha hora, mas o que eu tenho, mulher, é muito maior. O meu feito, daquilo que você pensa, daquilo que você tem pedido, daquilo que você tem imaginado, eu posso fazer. Glória a Deus. Ela pediu para ele solucionar a questão da festa do casamento para os noivos não ter problema ali, né? Acabou o vinho, acabou a alegria, vai acabar a festa aqui e o negócio não vai dar certo. O casamento vai ficar, o noivo vai passar vergonha, a noiva também. Tem casamento que acaba a alegria, acaba o ânimo, acaba. É que está faltando Jesus ali. Né? Ele ter contigo, ele ter como varão, ter com a varoa, ter com o casal. Ter a água para ele transformar no vinho. Ter o espaço dele. Ter um lugar dele para ele fazer aquilo que é preciso. E mais ainda, porque no livro de Efésios ele diz que toda família, a palavra do Senhor diz, toda família no céu e na terra para um nome do Senhor que é poderoso para fazer muito mais do que pedimos e pensamos. Então ele tem muito mais que você pensa. Muito mais que você tem que pedir para ele. Glória a Deus. Tinha uma mistura de fraqueza, mas tinha boa vontade. Tinha um zelo. Tinha algo ali de Pedro. Na fraqueza dele, ele queria construir o tabernáculo. Ele queria construir, mesmo sendo ele fraco, construir um tabernáculo. Um para Moisés, outro para Elias e outro para... Pensa ali. Fala que queria construir ali um tabernáculo. Assim como Moisés fez um tabernáculo no deserto para a Shekinah de Deus. Para Deus fazer presença, para Deus trazer a presença. Porque a Shekinah de Deus é a presença de Deus. Hein? A palavra Shekinah é presença de Deus. Aleluia. Então, deixa o Espírito Santo de Deus construir. Dê mais espaço. Dê mais liberdade. O Espírito Santo de Deus construir aí o plano dele. Que é você, o teu coração. Amém? Com a presença dele. E assim, lá tinha a glória divina
físico. O Moisés, ele construiu a glória divina. Mas nós deixamos Deus construir, edificar nós, levantar nós, deixamos Deus trabalhar na nossa vida. Ele não só constrói, como ele edifica como cliente da glória, como templo dele. Amém? E na glória do Senhor tem a presença dele, tem tudo para nós. Então, fala aqui onde que era cheio da glória divina. Isso aqui quer dizer, demonstrava um respeito pelo mestre dele, Moisés, né? E convidados celestiais que estava ali. Convidado celestial é Jesus Cristo dentro de nós, convidado para fazer morada, para fazer a presença dele tocar nossa vida, nossa alma e encher nós do resplendor dele. Bem? Então essa palavra aqui ela é maravilhosa. Para restaurar, ele falou assim, para restaurar todas as coisas, restaurar a saúde, restaurar aquilo que está caído, levantar, reanimar, reativar, amém? Os ânimos, a alegria, tudo que você precisa. O Senhor é poderoso, é glorioso, amém? Para trazer. Então não tenha medo, tenha de bom ânimo. Jesus Cristo, ele faz presente junto conosco, amém? Eu vou estar encerrando, porque eu prometi que a gente vai encerrar às 21h30, amém? Já tem 1 minuto aqui já, amém? Que a gente está aqui na palavra, passando, vamos lá. Irmãos, queridos, vocês também que estão aí ouvindo, assistindo, né? Glória a Deus. A palavra é tremenda, é gloriosa. O Senhor, ele está falando de algo sobrenatural aqui para nós, amém? E para nós não ficar em decadência, mas nós deixar o Espírito Santo que edifica, que trabalha, que restaura, que renova, amém? Naquele tempo lá, os judeus estavam numa geração de incredulidade. Hoje, no tempo que nós estamos vivendo também, muitas pessoas, né, estão cheias de incredulidade dentro do coração. Dentro ali, porque não sabem mais o que, né? São tanta coisa também que nós estamos vivendo nesse tempo, gente. Né? Que daí é como tem gente que está precisando acreditar e para crer, né? Tem gente que pegou do meio, né? Tem que ver para crer. Aí agora fala assim, tem que ver anjo, né? Deus está fazendo sem precisar mostrar assim, né? Igual naquele tempo lá, mas ele mostra até agora, porque agora surgiu uma irmã ligou para mim dizendo que ela sempre ora, ela sobe em cima da laje da casa dela para fazer oração, ela fez um lugar, um espaço de oração para. Ela estava falando que tem uma luz que vai até onde ela está. Essa luz vem assim e fica. Se já aconteceu comigo, falei, olha, sabe o que é acordar assim
glória de Deus. Lá no livro de João, capítulo 11, quando Lázaro ele foi para a sepultura, Jesus chegou lá, quando que ele falou para a irmã de Lázaro, a irmã de Lázaro falou: se o Senhor tivesse vindo antes, ele não tinha morrido. Aí Jesus disse assim para ela: mas eu não te disse que se crês verás a glória de Deus? Foi lá e ressuscitou Lázaro. Bem? Então o que eu quis dizer? Que nós não precisamos de ver anjo voando aqui, né? Que nós cantamos, né? Tem gente que canta, né? É no espiritual. Anjo voando, descendo, né? Do altar e tal, não sei o quê. Né? É fé, é crer. Amém. Mas não precisamos de ver, nós precisamos de crer que é aquele que nós não vemos tem o poder de fazer o que nós precisamos de responder, respostas que nós precisamos de responder, ser respondido. Por quê? Porque Tomé, quando ele teve incredulidade, ele precisou ver a mão de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, lá no livro de João 14, 21, fala que todo aquele que tem os mandamentos de Deus, que obedece, esse é o que ama ele. Também o Pai ama este. Ele diz: eu também amarei e me revelarei a ele. Então ele se revela a você pela palavra, se revela para mim pela palavra, pelo poder do Espírito Santo. Ele se mostra, ele deixa nós ver ele, das respostas. Ele está dizendo: eu me revelarei a este que me ama. Amém? Então você vai ter revelação de Deus, você vai ter resposta de Deus aí, que você ama Deus e guarda aquilo que o Senhor guarda. É o que o Senhor mandou lá, você vir para a igreja, você vem. Você vem acreditando que ia levar a tua bênção, que Deus ia falar contigo, aleluia. Então o Senhor, ele se revela. Você vai ver a resposta de Deus aí, amém? No livro de João 14, versículo 21, essa palavra fala. Amém? Glória a Deus. Então que ele se revela, ele se mostra, ele deixa ver. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos continuar confiando. Eu digo assim, não precisamos ficar vendo anjo, gente. Mas se precisa ver, a crer, Tomé, ele foi lá e falou: então tá, Tomé, seja abençoado porque viu. Mas ele ainda disse assim: abençoados são os que não viram e creram. Amém? Ah, mas eu preciso ver Deus trabalhar, eu preciso ver Deus. Amém? Você vai ver. Porque ele está dizendo que ele traz o revelar dele. Amém? Ele vai mostrar para você, você vai ver as grandiosidades do Senhor. É só você perseverar, insistir, persistir e não desistir. Amém? Glória a Deus. Confiar nele, que é poderoso para fazer. E ele dará a resposta do alto céu do céu. Amém? Nós vamos aqui estar encerrando. Amém? Glória a Deus. Deus maravilhoso. Esse culto aqui, você que está aí na live também, recebe em nome de Jesus a palavra. Hoje é o altar da resposta aqui, amém? Glória a Deus. E Jesus, ele está respondendo igual dos céus. Então receba o Espírito Santo de Deus, receba a palavra de Deus, guarde no teu coração e seja abençoado do Senhor, amém? Glória a Deus, porque todos aqueles lá não passaram
e agraciado por Deus, amém? Glória a Deus. Vamos orar aqui? Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento nós estamos aqui agradecendo, bendizendo o nome do Senhor. Deus, obrigado por tudo. Nós vamos encerrar este culto, Senhor. E o Senhor é o nosso bom pastor, que nos deu esta noite aqui. Glória a Deus, aleluia. Senhor Jesus, venha repreender toda a enfermidade. Venha repreender, Senhor, todo o mal. Certa da enfermidade. E dê a bênção aqui, Senhor, para a tua filha, Senhor. Dê a bênção para a irmã que está lá, Senhor. Dê a bênção, Senhor Jesus querido, Pai amado. Deus glorioso, que Deus encha da graça ali a vida da nossa irmã Maria Gulete Ávila, que está no estado do Mato Grosso. Glória a Deus. Vai te comandando. Senhor Jesus querido, e todos quantos estão ali assistindo, seja a promessa de Deus, a bênção do Senhor, sobre aqui a nossa mão, Senhor. Querido Jesus, nós vamos voltar para a nossa casa, mas nós vamos levar a nossa bênção, Pai. Nós vamos levar a nossa resposta. Glória a Deus. Glória ao Pai. Senhor Jesus, quando a mãe chamada Maria falou que tinha acabado de vir, o Senhor disse que deu contigo. Ainda não tinha chegado a minha hora. Naquele instante parecia que ele não ia fazer nada. Mas é que ele quis dizer assim: eu tenho algo melhor. Eu tenho algo novo e melhor. Deus tem algo novo, tem vida nova, tem coisa nova, tem coisas grandiosas. Então nós recebemos a resposta, a bênção do Senhor. Glória a Deus. E assim nós agradecemos e engrandecemos. Senhor, entregamos diante do teu altar aqueles, ó Pai, que têm também colaborado, os que dão o dízimo, a oferta, a contribuição na obra do Senhor. Faça prosperar, abençoando, abrindo as portas do desempregado, colocando a tua bênção, Pai, em nome de Jesus. Deus, assim nós confiamos ao Senhor, porque nós estamos aqui para receber a porção melhor de hoje que o Senhor trouxe para nós. Obrigada, Senhor. Glória a Deus. Deus maravilhoso. No teu nome nós iniciamos. Pelo Espírito Santo nós somos dirigidos. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós também encerramos o culto dessa noite, dizendo: com bom, console é que os irmãos vivem em união. E que o amor do nosso Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a rica consolação e comunhão do Espírito Santo de Deus habite em cada coração. E nós dizemos amém, amém e graças a Deus. Amém? Assim nós encerramos. Glória a Deus e que Deus seja louvado. Amém? Glória a Deus. O Senhor é meu pastor. Agindo Deus. Se Deus é por nós. Se Deus é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. É preciso nos voltar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu ia cantar um louvor aqui, mas a nossa hora foi, amém? Amém? Eu vou estar orando por esse santo irmão também, quero agradecer também. A desculpa nem fiquei em pé aqui, mas. A descoragem não. Coragem, Deus é contigo. Glória a Deus, Deus é na tua vida, amém? Então a gente vai orar em posição de mãos também. Sábado nós vamos voltar, amém? Sábado nós vamos estar aqui novamente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Culto. Amém? Eu vou trazer uma campanha aqui de família no altar. Amém? Nas noites de sábado, nas quarta-feiras, nós vamos ter a campanha de prosperidade. Prosperar com propósito.
Mas ao sábado, nós vamos trazer uma campanha aqui, Família do Altar, amém? Glória a Deus. E se eu for falar mais, né, das bênçãos que eu recebi de Deus, vai, passa da meia-noite, daí o marido da irmã vai dizer assim, ei mãe. Não vai entender? É? Teu nome mesmo? Neuci, mas já não tem isso. Neuci. Deixa por isso. Falar Neuci, acho que ninguém sabe o que é. É? Como é o nome da esposa? Noel. E eu fui muito querendo na Garimar, meu sonho é Garimar. Vai valer. Senhor Jesus querido, Deus glorioso, Deus, aqui, Senhor, ela vem. Eu peço que o Senhor repreenda toda, Senhor, a depressão. O Senhor repreenda toda enfermidade agora, todo mal. O Senhor sabe qual é a causa que vem trazendo a depressão para ela. O Senhor repreenda todo espírito de depressão, todo espírito do mal, todo espírito que tenha conhecido ela. Em nome de Jesus. Deus, liberta, Senhor. Restaura aqui, Senhor Jesus. O Senhor ouviu aqui, Senhor, ela falar, Senhor, que o sonho dela é parar de fumar. Deus, que ela venha, Senhor Jesus, assim como muitos receberam a libertação, meu Pai recebeu a libertação do vício da bebida, do vício do cigarro. Senhor Jesus querido, a tia Dina, Senhor, recebeu ali, Senhor, a libertação do vício do cigarro, que o sonho dela também era parar de fumar, e muitos outros, que se nós for falar aqui, nós tomamos bastante tempo. Mas o Senhor é Deus, com unção poderosa, alcança o esposo dela ali, Senhor Manuel. Deus, repreenda toda enfermidade na vida dele, repreenda todo mal, alcança toda a família desse irmão. Deus, aqui está, Senhor Jesus querido, a Neuci, isso aí, diante da tua presença, o qual todos conhecem ela por Nice. Deus, querido Deus de glória, derrama teu poder sobre ela, Pai, que hoje ela leve a força. Senhor, ela disse assim que ela tem perdido o ânimo, tem ficado desanimada. Que ela venha ter força, ter ânimo, ter oração, ter a graça de Deus em louvor, Pai. Salva aqui, Senhor. Restaura aqui, restitui aqui, Senhor. Levanta com teu poder e edifica, Senhor. Espírito Santo, vai tocando, vai agindo, Senhor. Passa teu sangue libertador. Senhor, Todo-Poderoso e Glorioso. Assim confiamos, ó Deus. Em nome de Jesus. Assim entregamos diante do teu altar, Pai. Senhor, Deus querido, toda a família dela, Pai. Seja, Senhor, no altar da resposta. Aqui está, Senhor Jesus, resposta de Deus, alma preciosa, vida para o Senhor. No altar da resposta, no altar da cura, da libertação, da restauração. Em nome de Jesus, que ela leve a vitória, que ela leve o sobrenatural de Deus, as bênçãos gloriosas. E assim seja louvado o nome do Senhor, em nome de Jesus. Que ela venha, Senhor, a deixar de fumar, Senhor Jesus querido, Pai eterno, que ela possa ser liberta e abençoada por ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Descansar agora, né? Vai trabalhar? Vai ser. É. Tem que se aposentar na velha certa. É. Vou colocar na oração. Você escreve o nome ou como é que faz dele? Oi? A gente deixa o nome? Você tem seu telefone? É. Você gosta de participar de grupo de oração? Deixa eu pegar.
Mas eles pegaram aquele. Deixa eu ver aqui para dentro. Meu filho levaram aquele dessa. Oi? Né? Que Deus abençoe aqui, em nome de Jesus. Você sabe o nome do decor? Senhor meu Deus, que a irmã Maria Gorete Ávila receba a bênção do Senhor e todos que entraram aqui assistindo, meu Deus. Ministro sobrenatural, Pai. Em nome de Jesus Cristo.